E aí, galerinha do barulho do sexto ano, tudo bem com vocês? Amanhã eu não vou poder estar com vocês, porque eu vou ter que ir na escola para poder entregar muitas atividades que eu corrigi de vocês e para pegar outras, para poder corrigir e entregar novamente. Tá bom? Então não vou poder dar a aula de quinta-feira, dia 4 para vocês, né? Então vou deixar essa aula gravada, já disponibilizada no grupo de vocês para vocês assistirem, tá? Porque nessa videoaula nós vamos falar sobre a atividade número 19, que fala sobre o feudalismo, tá? O objetivo dessa aula é conhecer as características do feudalismo, ou seja, ao final dessa aula eu quero que vocês conheçam o que foi o período feudal, o que foi a época do feudalismo, né? Em que período histórico estava inserido a época do feudalismo, ok? Vamos lá então. Aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo histórica, né? Com todos os tempos históricos, a pré-história, a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nós estamos aqui na Idade Contemporânea, certo? Né? A pré-história na época dos homens das cavernas, né? A Idade Antiga era a época do Império Romano. A Idade Média, né? É a época de quem? Dos cavaleiros, certo? Né, dos castelos, né, que a gente vê nos filmes, não é isso? Então, a sociedade feudal, o feudalismo, a época feudal está inserido dentro dessa época aí, a época da Idade Média. Então, vamos analisar a Idade Média mais de perto. Vamos lá. A Idade Média, ela foi de 476 depois de Cristo, que foi a queda do Império Romano, certo? Ela durou até 1453, com a queda de Constantinopla. Foi do século V depois de Cristo até o século XV depois de Cristo. Mas a Idade Média era dividida em dois períodos: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, certo? A Alta Idade Média, ela vai se caracterizar, vai ser o início para o meio da Idade Média. A Alta Idade Média vai se caracterizar do início para o quase meio, né? Na época da Alta Idade Média, que vai ser no início da Idade Medieval, nós tivemos o Império Bizantino, a expansão do islamismo, né? O Império Carolíngio, o feudalismo, a servidão e a suzeraria e vassalagem, certo? Na segunda metade da Idade Média, que é a chamada Baixa Idade Média, foi a época das cruzadas, do renascimento, da formação das monarquias nacionais, crise do feudalismo e um monte de peste, fomes e guerras, certo? Mas o feudalismo ele vai existir nos dois períodos, tanto na Alta Idade Média quanto na Baixa Idade Média. Por quê? O feudalismo ele vai surgir no final da Alta Idade Média e vai durar toda a Baixa Idade Média. Certo? Por quê? Na Idade Média, né, nós tivemos na Idade Média 3 invasões bárbaras. As duas invasões bárbaras causaram a queda do Império Romano, lá em 476. Certo? Né, que foram as invasões germânicas, né, que é também conhecido como as invasões bárbaras. A terceira invasão, as terceiras invasões bárbaras, serão as invasões vikings, que aconteceram ali por volta do século X, certo? Antes dessas invasões, existiam reis na Europa. Né? Só que esses reis, eles concediam, davam terras aos nobres, para os nobres protegerem, ajudarem ao rei a proteger suas terras, certo? Mas quando veio as invasões vikings, né, cada um teve que proteger a sua terra. O rei a terra que lhe restou e os nobres a terra que foram dada para eles protegerem, né? Quando os vikings foram expulsos ali da Europa, o rei ficou muito enfraquecido. Na verdade, ele já estava muito enfraquecido, né? Então, o rei, ele em poder, ele ficou igual aos nobres, que tinham cada um o seu pedaço de terra. E o rei não tinha mais condições, mais força, né? Força militar, para pegar essas terras de volta, né?
Então, o rei ele vai se tornar um senhor feudal, ou na verdade, mais um senhor feudal, assim como os nobres se tornaram. Por que senhor feudal, professor? Porque feudo era o nome dado à terra. Então, quem era dono de terra era um senhor feudal, certo? Então, a partir do século no final do século X até o final da Idade Média, ou seja, por toda a Baixa Idade Média, vai existir o feudalismo. No final da Baixa Idade Média, vai ser quando o feudalismo entra em crise, acaba e dá início a uma outra sociedade que vai se chamar de sociedade moderna, né? Que vão surgir os estados nacionais que vocês irão aprender mais adiante, ok? Beleza, então vamos continuar. Então nós já sabemos aonde, em que período histórico existiu a sociedade feudal. E a gente sabe que a sociedade feudal recebia esse nome, por quê? Porque quem era a pessoa mais importante da sociedade da Europa nesse período era aquele que tinha terra, né? Então, e como a terra recebia o nome de feudo, né? Então existiam senhores feudais, certo? Se esses senhores eram os que comandavam a sociedade europeia, esse período foi denominado de feudalismo, ok? Beleza, então. Vamos às atividades. Atividade número 1, né? O texto 1 vai falar sobre o significado de trabalho, o que é o trabalho, certo? O texto 2 vai falar sobre a nossa Constituição brasileira, que é a lei máxima do Brasil, que é essa figurinha aqui, né, que eu coloquei, Constituição, né, que é a nossa Constituição escrita em 1988, certo? E aqui tem uma parte, o artigo 7 da Constituição, que fala sobre o direito dos trabalhadores urbanos e rurais, né? Todo trabalhador ele tem seus direitos que são garantidos pelo Estado. Aí tem uma parte que fala sobre esses direitos aqui no texto 2, certo? Aqui embaixo, nessa reportagem, vai falar sobre o trabalho infantil, certo? Né? Em que crianças trabalhando no cultivo de uva. E o trabalho infantil é proibido, certo? Por quê? Porque a criança ela tem seus direitos. Direito a uma boa educação, direito ao acesso à cultura, direito de brincar. E se a criança trabalhar, como é que ela vai brincar? A criança tem que brincar, porque é um direito dela assegurado por lei, né? Ela já estuda, e se ela trabalhar, ela não vai ter tempo de brincar. E a brincadeira faz parte do processo de crescimento da criança, de um crescimento saudável e alegre. Desculpe, meu cachorro tá chateado hoje, né? Portanto, o trabalho infantil é errado, certo? É contra a lei, né? Então vamos lá, letra A. O que você entende por trabalho? Explique. Está aqui no texto 1, ok? Letra B. As leis brasileiras procuram garantir direitos aos trabalhadores? Justifique. Você vai ter que ler aqui o texto 2, tá? Você concorda? Explique o porquê, né? Letra C. Você sabe o que é trabalho infantil? Por que esse tipo de prática é condenada nos dias atuais? Né? Por que o trabalho infantil é condenado nos dias atuais? Hein? E aí? E aí? E aí? Né? Pesquisem para vocês poderem responder. Ok? Para vocês poderem responder. Beleza? Vamos continuar então. Letra D. Cadê? Aqui. Por quais motivos algumas crianças trabalham atualmente? Muitos trabalham, infelizmente, para ajudar em casa. Não é isso? Então a resposta é por aí. Tá? E a letra C, vocês podem utilizar essa. Isso não vai estar no texto, né? Mas assim, a letra C, você sabe o que é trabalho infantil? Né? Está aqui na imagem. Trabalho infantil é quando as crianças são forçadas a trabalhar pelos pais ou por seus responsáveis, certo? Por que esse tipo de prática é condenada nos dias atuais? Justifique. Porque é contra a lei, está escrito aqui, ó, né? Nessa reportagem aqui. Então tá bem tranquilo, né?
número 2. Essa resposta número 2, vocês vão ter que prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, que ela é um pouco complicadinha. Tá? Vamos lá. Nesse texto aqui, vai falar sobre a Idade Média e a sociedade feudal. Tá? Vai dar várias informações aqui sobre essa sociedade, que foi a sociedade feudal. Tá? Então, a pergunta diz o seguinte: o quadro abaixo representa as obrigações dos servos, ou melhor, o quadro abaixo representa as obrigações dos servos. Complete-o observando as seguintes instruções. Ok? Né? Aqui é um exemplo de um feudo, essa imagem aqui. Né? Tá aqui o castelo do senhor feudal e os camponeses trabalhando na terra do senhor feudal. Né? A igreja e vários camponeses aqui. Né? Aqui, para exemplificar, que antigamente não tinha o relógio, né? Na época do feudalismo. Né? Então, as pessoas elas se baseavam, para organizar o seu dia, se baseavam na natureza. Se é dia, é hora de trabalhar. Se anoitece, é hora de dormir. Certo? Entre outras coisas. Né? Por exemplo, as estações do ano. Se está calor, é dia de andar com uma roupa mais leve. Se está frio, andar com uma roupa mais... que proteja do frio, né? E assim por diante. A igreja, o sino da igreja também servia para organizar o tempo, né? O sino geralmente da igreja ele toca 3 vezes, né? De modo geral, né? 7 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. 7 da manhã para acordar, meio-dia para almoçar e 6 da tarde para parar de trabalhar e dormir, né? Então vamos lá. O quadro abaixo representa as obrigações dos servos. Complete observando as instruções. Vocês vão ter que ler o texto, tá ok? Item 1. Marque os turnos da noite com a palavra descanso. Aí você vai escrever descanso, 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 todos os turnos da noite. Né? Porque a noite tinha que descansar, né? Não tinha energia elétrica, não tinha internet, então tinha que descansar. Número 2. Coloque a palavra corvéia nos turnos que essa obrigação determinava, com exceção do domingo, né? Porque o domingo era o dia reservado para a igreja, né? Principalmente o período da manhã. Era reservado para a igreja, certo? O que é corvéia, professor? Está aqui. Ó. De acordo com a corvéia, os servos deveriam se dedicar ao trabalho nos campos do Senhor por 3 dias na semana. Ou seja, os servos tinham que trabalhar no campo do senhor feudal, né? 3 dias na semana. Então vocês vão escolher 3 dias na semana, de segunda a sábado, para escrever corvéia. E lembrando que a corvéia era para trabalhar o dia todo nas terras do Senhor. Então vocês vão ter que escrever manhã e escolher 3 dias, escrever manhã e tarde corvéia, manhã e tarde corvéia, manhã e tarde corvéia. Certo? Beleza. Item 3. Preencha o turno da manhã de domingo como igreja, pois era o período para obrigação. Turno da manhã de domingo, preencher igreja. Beleza, então. Já preencheu corvéia, noite, igreja aqui, né? Item 4. Metade dos turnos que sobravam deveriam ser cumpridos com obrigação da talha. O que era a talha? Aqui, ó. O acordo da talha implicava que eles, os servos, doassem metade do que produziam em suas terras. E isso também significava o tempo de trabalho. Então, você tinha que dar um tempo, né? Dos dias que sobrassem, você tinha que dar um tempo, manhã ou tarde, para o Senhor. Certo? Então, metade dos turnos que sobravam deveria ser cumprido com obrigação da talha. Coloque a palavra talha nos turnos dedicados a essa obrigação. Ou seja, nos dias que sobraram, vocês vão escolher manhã ou tarde escrever talha. Porque eles tinham que trabalhar nas suas terras para o Senhor. Porque a metade tinha que ser dada para o Senhor. Certo? Número 5. Nos turnos que sobraram, os servos poderiam trabalhar para eles mesmos, para a sua própria subsistência. Coloque esse termo nos campos que sobraram. Ou seja, nos campos que sobraram, vocês vão colocar subsistência, 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 onde sobrou campo aqui. Tá bom? Beleza? Tranquilidade, né? Muito difícil não. 2, 3, 4. Esqueci das setinhas. Vamos lá. Letra A. Quantos turnos os servos usavam com aquela tabela preenchida
né? Vocês vão responder a letra A. Quantos turnos os servos usavam para trabalhar para a nobreza e para o clero feudal? Ou seja, quantos turnos os servos não trabalhavam para eles? Trabalhavam para os outros, ou para o senhor feudal ou para os servos. Letra B. Quantos turnos restavam para trabalhar para si próprio? Quantos turnos sobravam para o camponês, para o servo, trabalhar para si próprio? Você vai contar lá e escrever quantos. Letra C. Todos os grupos sociais que habitavam os feudos tinham a mesma importância social? Ou haviam grupos mais importantes que outros? Justifique a sua resposta. Aí eu vou levar vocês para um outro slide que vai falar como era a sociedade feudal. Tinha o rei, né, que não tinha muito poder, né, era mais um senhor feudal, mas ele era rei, certo? Tinha a outra camada que eram os nobres, certo? A terceira camada de importância, né, que eram os cavaleiros, e a última camada que eram os camponeses, o povão, certo? Só que, deixa eu mudar minha foto para cá. Todo nobre tinha que ser, ou melhor, todo guerreiro tinha que ser nobre. Não podia um camponês ser cavaleiro, ser guerreiro, né? Então, na verdade, essas duas classes era a mesma galera, era a mesma coisa. Então, na verdade, você tinha 3 classes, né? Que mais tarde, ainda na Idade Média, elas vão se tornar 3, mas na seguinte ordem. Em primeiro vem a igreja, que ora por todo mundo. Segundo vem o clero, que o rei está os nobres, que o rei está envolvido. E o terceiro vem os camponeses, certo? Então, era dividido mais ou menos assim. Vamos para o item 3, né? Deixa eu puxar minha foto para cá agora. Item 3. Né? Vocês vão ter que ler esse texto. Uma dica para vocês não ler o texto todo várias vezes. Quando você for ler a primeira vez o texto, o que você faz? Você separa as partes mais importantes, as partes que você entendeu, né? Separa, para que vocês não precisem ler de novo. Então, leu a primeira vez, já separa os textos que você acha mais importante. Aí passa para a resposta, né? Que provavelmente as perguntas estarão dentro daquilo que você grifou. Tá? Porque as perguntas se relacionam sempre às partes mais importantes do texto. Tá? Vamos lá. Letra A. De acordo com o texto, o que possibilitaria alguém ser escravizado? Aqui, ó, na Roma Antiga, onde as pessoas eram escravizadas por dívidas, por nascimento ou por serem prisioneiras de guerra, aqui já diz, certo? Letra B. De que forma indivíduos podiam tornar-se servos na Idade Média? Tá no texto também. Tá? Letra C. Podemos dizer que as práticas escravistas realizadas durante a Antiguidade e a servidão praticada na Idade Média deixou de existir nos dias atuais? Como você chegou à sua conclusão? Ou seja, se concorda, explica. Se não concorda, explica também. E está no texto, na parte final do texto. Ok? Vamos continuar. Desculpe, mas eu estou sentindo uma rinite terrível, né? Parece que o tempo vai mudar. Mas vamos lá. Número 4. Nesses dois, né, quadrinhos aqui, nesse primeiro está mostrando as obrigações, os tributos que o servo tinha que pagar ao senhor feudal, os impostos que o servo tinha que pagar ao senhor feudal e o que eles representavam: a corvéia, a talha, a formariagem, a mão morta e as banalidades. Aqui são os impostos que hoje nós pagamos: IPTU, ITCMD, taxa para casamento civil e o IPI. Me desculpem, né? Então, tendo como base esses quadros, respondam: há alguma semelhança entre impostos atuais e os impostos pagos pelos servos na Idade Média? Justifique a sua resposta. Você acha que há semelhança entre os dois conjuntos de impostos? Sim, explique o porquê. Não, explique também o porquê. Letra B. Em sua opinião, devemos pagar os impostos e taxas ao governo?
Se sim, explique o porquê. Se não, também explique o porquê. Mas não esqueçam de ler os dois quadros e o texto aqui. E esses dois textos, esse aqui e essezinho aqui. Tá bom? Vamos lá. Número 5. São duas imagens, né? Os servos trabalhando na Idade Média e os trabalhadores da atualidade aqui. Tá? Tendo como base essas duas imagens, esses dois quadros, responda. Quais são as semelhanças entre as imagens? O que elas se parecem? Letra B. A forma como alguns produtos eram produzidos na Idade Média mudou muito na atualidade? Justifique. Mudou muito a forma de se produzir lá na Idade Média e nos dias atuais? Se sim, explique o porquê. Se não, explique também o porquê. Letra C. Por que os servos da Idade Média realizavam as atividades mostradas na imagem? E o que eles recebiam em troca? São duas perguntas, tá? Letra C. Por que os servos da Idade Média, do quadro de cima, realizavam essas atividades, por que eles realizavam e o que eles recebiam em troca? Você vai responder, tá? Letra D. Por que os trabalhadores na atualidade realizavam as atividades que mostram a imagem? Por quê? E o que eles recebem em troca? Né? Responder as mesmas duas perguntas. A D, só que na atualidade. Tá bom? Número 6. Está falando sobre as corporações de ofício na Idade Média. Né? Desculpa, gente. O que eram as corporações de ofício? As corporações de ofício eram associações de profissionais que existiam principalmente nas cidades medievais, que eram poucas, mas existiam. Né? Como assim, professor? Por exemplo, sapateiros. Os sapateiros de uma determinada cidade se juntavam e formavam uma corporação de ofício. Que para você vender sapato naquela cidade, você tinha que fazer parte daquele grupo, senão você não conseguiria vender. É como se fossem os sindicatos hoje em dia. Tá? Então, esse texto fala o que eram as corporações de ofício e como elas funcionavam. Tá? Vamos para a pergunta. Letra A. O fato das corporações de ofício utilizar os mesmos materiais, medidas, pesos e preços para seus produtos era uma boa estratégia para diminuir a concorrência entre as oficinas? Se sim ou não, você vai ter que justificar, tendo como base o texto, tá bom? Letra B. Hoje em dia o Brasil possui mais oficinas com artesãos ou fábricas? Possui mais oficinas ou mais fábricas? Existem concorrência entre aqueles que fabricam produto? Né? Existe a concorrência? Aí são duas perguntas aqui para vocês responderem aqui na letra B. Tá? E o número 7, que é o último do nosso slide, da nossa atividade, na verdade, né? Cada oficina medieval possuía 3 tipos de trabalhadores diferentes. Descreva abaixo o nome de cada trabalhador de acordo com a descrição dada. No texto anterior, tá? Você vai ter como base o texto anterior. Aí, por exemplo, aqui embaixo. Sou o dono da oficina, das matérias-primas e das ferramentas. Quem sou eu? Escreve aqui embaixo quem é o cara. E assim por diante. Beleza, gente? A gente se encontra na próxima semana para resolvermos juntos essa atividade, ok? Beijo no coração de vocês e até mais.